uma pequena meditação, procurando elevar a nossa consciência e pedir ao Mestre que nos inspire para que possamos tirar o máximo de proveito dessa reunião, do estudo desse maravilhoso Evangelho perdido, que finalmente foi recuperado e que está à nossa disposição com muitos ensinamentos profundos. Bem-vindos sejam. Nós vamos começar outra vez esse nosso estudo de um assunto de extrema relevância para nós que estamos inseridos na tradição cristã, buscando os verdadeiros ensinamentos do Mestre, a sua verdadeira boa nova, que foram seus ensinamentos, sua mensagem. Jesus certamente foi um mensageiro divino. Infelizmente, a tradição da Igreja transformou esse mensageiro divino num ser divino, no próprio Filho único de Deus, endeusou o mensageiro e colocou em segundo, terceiro plano seus ensinamentos, boa parte dos quais foi distorcido e não recebeu a verdadeira importância que os ensinamentos de um mestre deveriam ter. Então, por que estamos estudando esse Evangelho de Tomé, que foi declarado um texto herético pelos principais padres da Igreja no final do século II, no século III e IV, e até que finalmente o arcebispo no Egito, seguindo ordens de Roma, declarou que todos os evangelhos heréticos, apócrifos, deveriam ser destruídos juntamente com os hereges que os guardavam. Então, presume-se que os monges do mosteiro de São Pacômio, no Egito, no Alto Egito, que tinham vários textos considerados apócrifos, heréticos, resolveram colocar esses textos preciosos deles a salvo, colocando-os dentro de uma
de uma grande jarra, selando-a, cobrindo-a com betume e escondendo na areia relativamente perto do mosteiro. E a providência divina, que sempre milita em favor da humanidade, fez com que realmente esses textos fossem resguardados e não fossem descobertos até o século passado, quando a Igreja já tinha perdido boa parte do seu poder de determinar as coisas no mundo, acabar com textos e com as pessoas que apresentavam esses textos. Por essa razão, nós podemos considerar como uma dádiva divina. Poderíamos dizer, Deus escreve direito por linhas tortas. Esses textos, 53 textos, foram como que perdidos, enterrados na areia e esquecidos. Mas esse fato de terem sido esquecidos, perdidos como se fora, a forma como a providência divina conseguiu fazer com que eles finalmente chegassem ao alcance da humanidade, que busca agora os verdadeiros ensinamentos de Jesus, sabendo que a Bíblia canônica, ao longo dos séculos, sofreu muitas modificações. Então, os verdadeiros ensinamentos do Mestre, que é a razão de ser dos grandes sábios que zelam pelo avanço, pela expansão de consciência da humanidade, procurassem resguardar. Os ensinamentos são o mais importante, e não a história daquele que trouxe esses ensinamentos. Bom, então esse evangelho é atribuído a Judas Tomé, o Dídimo, que é uma reiteração do conceito de gêmeo. Judas era o nome que foi dado a esse indivíduo. Tomé não era o seu nome. Tomé é a palavra aramaico para gêmeo. Tomás. E Dídimos, em grego, significa gêmeo. Então, duplamente gêmeo de Jesus, mas não um gêmeo carnal, um gêmeo espiritual. Por quê? Aquele que nós conhecemos como Tomé é uma figura bem estranha na história cristã, porque ele, a tradição esotérica cristã indica que aquele que nós conhecemos como Tomé foi um iniciado, um auto-iniciado dos mistérios no Tibete, que foi enviado para a Palestina para entrar no grupo dos essênios, para mais tarde encontrar-se com Jesus e dar apoio para o trabalho que seria feito por Jesus. Pode parecer muito estranho isso que eu estou dizendo agora.
Mas os grandes sábios, conhecidos como mestres de compaixão e sabedoria, nossos irmãos mais velhos, que alcançaram a libertação do sofrimento e a possibilidade de entrar em nirvana, um super paraíso absolutamente inconcebível por nós, seres humanos, para passar por eras e eras e eras na mais profunda felicidade e bem-aventurança. Eles, esses grandes seres, recusam-se a deixar a Terra, sabendo que a maior parte da família humana está presa na roda do renascimento e não tem forças para sair por conta própria, precisa de ajuda. Ajuda que pode ser prestada dentro das regras do jogo do processo evolutivo, que faz com que cada ser humano, cada um de nós que aqui se encontra, seja responsável por seus atos. Então, é por meio dessa independência que cada um de nós tem e pela ação da lei de causa e efeito, em que nós colhemos aquilo que plantamos, e por meio desse incentivo de aprendizado, quando a gente erra, a gente experimenta as consequências de nosso erro e muito lentamente, porque as pessoas custam para aprender, mesmo depois do sofrimento, insistem, insistem. Todos nós sabemos de pessoas que fumam, que bebem excessivamente, que fazem inúmeras coisas que são óbvias contra o seu bem-estar. Eles sofrem, mas não aprendem. Então, o processo de aprendizado é lento, porque as consequências dos nossos erros vão aumentando até um determinado momento em que o indivíduo, no fundo do poço, diz: chega, chega, tenho que mudar. E aí tem a oportunidade, e muitos conseguem fazer essa mudança. Mas muitos daqueles que já sentiram no fundo do coração o chamado da alma, o chamado do Filho de Deus em nós, da nossa herança divina, decidem tomar a pulso o caminho acelerado para a libertação do sofrimento. Bem, então, os grandes seres organizaram de tal maneira que diversos daqueles que poderiam ajudar, que seriam verdadeiros discípulos do Mestre e ajudariam ao longo dos séculos na disseminação dos ensinamentos capazes de transformar o ser humano de um ser egoísta para um ser altruísta, voltado para o bem-estar da humanidade. Então, vários desses seres, muitos deles com elos kármicos em antigas encarnações com Jesus, convergiram no tempo e no espaço para se encontrarem com o Mestre e, como que, unirem seus esforços para a grande tentativa de mudança que foi feita há mais de 2 milênios atrás. Então, esse hindu, vamos chamá-lo assim,
foi para a Palestina, entrou no grupo dos essênios, conheceu Jesus e foi um dos discípulos muito próximos de Jesus. A ideia que foi passada a respeito de Tomé como aquele que duvidou da ressurreição de Jesus, essa passagem de Tomé, o duvidador, aquele que duvida, só se encontra no Evangelho de João. E não nos verdadeiros ensinamentos de João, mas sim naquelas glosas, nas mudanças que foram feitas no Evangelho de João, quando o Evangelho de João foi, dos 4 evangelhos canônicos, o último a ser preparado. Então, já quando ele estava sendo terminado, ele demorou muito a ser aceito pelos padres da igreja, porque o verdadeiro cerne do Evangelho de João é um evangelho extremamente místico, com ensinamentos profundos, mas enxertos foram feitos que adulteraram muito o texto como um todo, e em João aparece aquela forma de denegrir a imagem de Tomé como um que não acreditava, que não tinha fé. Bom, mas isso nós sabemos que foram acréscimos e não o verdadeiro escrito do Evangelho de João. Então, voltando aqui para o Evangelho de Tomé. É dito que esse ser que nós conhecemos como Tomé, após a morte de Jesus, ele foi para a Síria, em particular em Édessa, aonde reuniu um bom grupo de seguidores e é dito que ele preparou esse texto juntamente com outros textos da tradição de Tomé, que foram o Atos de Tomé, o Hino da Pérola, que muitos de vocês conhecem, que é uma extensão muito mais rica da parábola do filho pródigo. Recomendo altamente a todos que estudem várias vezes o Hino da Pérola, e também um outro texto chamado Tomé o Contendor, que alguns tradutores traduziram como Tomé o Atleta. Que tolice! Tomé o Contendor, aquele que vivia contestando aqueles que falavam coisas que não tinham a ver com o espiritual, com a mudança interior. E o interessante, depois da estada desse ser na Síria, ele, com um discípulo conhecido como Adonias ou Adaí, partiram rumo à Índia e fundaram no sul da Índia, em Madras, uma igreja cristã que ainda existe hoje na cidade em que, por coincidência, também temos a sede da Sociedade Teosófica Internacional. Então, o fato da fundação no ano 52, dizem os historiadores hindus, dessa igreja no sul da Índia, é uma indicação de que esse ser
era realmente um hindu. Somente uma pessoa mais para o fim da vida procura se retirar para aonde ele nasceu. E foi o que aconteceu com Tomé. O Evangelho de Tomé é muito diferente dos 4 evangelhos canônicos. Ele não descreve nenhum milagre de Jesus, não fala da grandeza de Deus. Jesus não tem nenhum papel num julgamento final. Não fala de pecado, nem de remissão dos pecados. Nele, Jesus não é apresentado como Filho de Deus ou do homem. Não há nenhuma menção da suposta morte de Jesus na cruz, nem de sua ressurreição. Nada de julgamento final, nem céu, nem inferno. Enfim, é muito diferente. Está inteiramente voltado aos ensinamentos do Mestre. E quando a gente estuda com atenção e tem uma visão mais ampla de outras tradições espirituais, nós vemos que as logias, as palavras, logos é termo grego para a palavra. O plural de logos é logia, as palavras. Então, as palavras de Jesus são aquilo que é registrado no Evangelho de Tomé. E esse Evangelho, com suas frases curtas, provavelmente é indicativo de que, apesar de ter sido escrito em grego, porque o texto que nós temos hoje encontrado com 52 outros textos nesse grande pote perto de Nag Hammadi, que veio a ser conhecido como a Biblioteca de Nag Hammadi, esses textos eram muito... desculpe, o texto que nós temos é dito que foi escrito em copto, mas foi provavelmente uma tradução do original em grego para uso dos monges do mosteiro de São Pacômio. E isso é indicativo porque uns 40% do texto encontrado em Nag Hammadi está ainda em grego, 60% em copto. E isso porque muitos termos mais especializados da linguagem espiritual eram difíceis de traduzir para outra língua. Então, 40% foi mantido em grego. Porém, nós sabemos que a tradição de escrita em grego é uma tradição de muito mais riqueza de língua. Perdoem-me os gregos se eu disser isso, a verbosidade dos gregos. Eu conheci bem gregos, fui casado com uma por 23 anos, então os gregos gostam de falar muito.
E isso nota-se nos textos gregos, são frases longas, bonitas, floridas, mas o texto provavelmente no original foi escrito em grego, mas representando as verdadeiras palavras de Jesus, que geralmente ensinava em aramaico, uma língua mais assim pobre em palavras, mas rica em significados de cada palavra. Então, o Evangelho de Tomé é frases curtas e o objetivo é o ensinamento. E nós verificamos, então, que tem uma grande semelhança com a tradição Advaita, da tradição hindu e budista. Advaita, não dualidade. Então, nós vemos nesse evangelho algo muito rico que nos leva para o objetivo último da vida espiritual, que é a unidade. Expandirmos a consciência até sairmos da limitação da nossa mente concreta, passarmos para os níveis superiores do nosso ser, a nossa mente abstrata, divina, o nosso Budi, Cristo interior, e, finalmente, o nível do Pai interior, de Atma, que é o poder, a vontade no ser espiritual em nós. Então, essa tradição de não dualidade é uma das tradições mais profundas espirituais. E isso é o que nós encontramos no Evangelho de Tomé. Então, vamos agora sentir um gostinho do Evangelho propriamente dito. O título, logo abaixo do título, nós encontramos essa frase: eis as palavras ocultas ditas por Jesus o vivo e que Judas Tomé, o Dídimo, escreveu. Então, as palavras ocultas, significado, um significado oculto, palavras que a gente entende, mas a menos que a gente possa entender o que está por trás das palavras, então nós vamos verificar que a gente não consegue captar o significado mais profundo. Por isso que é muito útil para nós fazermos um estudo em grupo desses textos mais profundos da tradição cristã, especialmente esse do Evangelho de Tomé. Então, Jesus o vivo. O que Tomé estava querendo passar? É Jesus, aquele que sempre estará vivo. Não é o Jesus no seu corpo, na sua personalidade, mas o ser de luz que estava por trás do Jesus histórico. Aquele ser que estava em total sintonia com a figura que nós chamamos o Cristo, a tal ponto que é correto usarmos o termo Jesus o Cristo, não Jesus Cristo como Cristo fosse nome de família, não, Jesus o Cristo, aquele que expressou
plenamente o Cristo interior que está também no interior de cada um de nós. Nós também, um dia, seremos capazes de dizer: eu sou Fábio, Juliana, Elisa, o Cristo. Mas nós vamos ter que promover uma grande autotransformação. Eu enfatizo a palavra auto, porque Deus, os grandes seres, os mestres de sabedoria, não fazem a transformação em nós ou por nós. Eles nos ajudam, orientam, mas nós é que temos que fazer o trabalho. Autotransformação. Então, o primeiro logiam é muito estranho. E ele disse: quem descobrir o significado interior dessas palavras não provará a morte. Que coisa bacana, hein? Então, vamos procurar descobrir o significado interior dessas palavras para não experimentarmos a morte. Mas vamos entender muito bem, não é não morrermos no sentido do nosso corpo físico esgotar o seu prazo de validade e ser deixado para trás. E eu uso propositadamente esse termo, ser deixado para trás, porque nós não somos o nome, a personalidade, o corpo que nós usamos. Nós somos um ser de luz, uma expressão divina, uma expressão do Filho de Deus, que está como que aprisionado num corpo físico e outros corpos materiais, mas mais sutis, para que a gente faça parte de um grande experimento divino, que é conseguir expressar plenamente o divino quando utilizando corpos materiais no mundo material, sujeito às atrações e condicionamentos da vida material. Então, todos nós estamos participando desse grande experimento cósmico. Expressões divinas buscando expressar plenamente o divino nas circunstâncias do dia a dia, em que temos que enfrentar o trânsito ou o transporte público, temos que enfrentar dificuldades de moradia, dificuldade com emprego, dificuldade com pandemia, dificuldade com consorte, dificuldade com chefe, dificuldade com vizinho. Todas essas dificuldades, vamos traduzir dificuldades por oportunidades de sermos chamados a ativar o divino em nós para que a gente cumpra com o nosso propósito na escola da vida. Essa nossa descida à matéria, essa encarnação, é uma oportunidade para cada uma dessas chispas divinas que somos nós, enclausurados num corpo físico, transcendermos as limitações do corpo físico e fazermos a luz em nós brilhar. Então, esse é o nosso propósito de vida. E é para isso que os grandes seres, de tempos em tempos, vêm ao nosso planeta para
trazer a mensagem eterna, que é apresentada com imagens e formas apropriadas para a cultura e o estado evolutivo do povo que vai receber esses grandes seres. Então, aqui nós temos: quem descobrir o significado interior destas palavras não provará a morte. Então, nós temos que descobrir o significado interior para, então, nós dissociarmos quem nós verdadeiramente somos e quem nós nos apresentamos no mundo. O eu, ser de luz, que se apresenta no mundo como Raul e deixa muito a desejar em luz, mas é um ser de luz abafada pela personalidade, pelos corpos materiais, pelas influências materiais. Todos nós estamos no mesmo barco. E quem der aquele salto evolutivo, aquela expansão de consciência suficiente para entender o significado dessas palavras ocultas, não provará a perda do corpo físico como sendo uma morte. Nós vamos entender. Deixamos para trás aquele casaco de carne que já não nos serve mais. Nós vamos saber, mas não é ter lido que, termos ouvido falar, acreditar que nós somos um ser de luz. Não, nós temos que ter essa experiência de quem nós realmente somos. Por quê? Porque se nós não tivermos uma suficiente expansão de consciência, nós não seremos capazes de descobrir o significado interior destas palavras. E aí a gente vai ficar apavorado com a pandemia, porque o nosso corpo físico pode pegar aquele danado daquele bichinho e nos causar a morte. Nos causar a morte. Você vê, eu acabei de dizer uma tolice. Tão condicionado que nós todos estamos e nós também estamos. Então, o nosso corpo morre, mas o verdadeiro ser em nós é eterno. Mas para que a gente possa ter essa consciência de que nós simplesmente vamos deixar aquele corpo para trás e vamos prosseguir em nossa jornada, nós teremos que expandir a consciência antes da perda do corpo físico. Porque quando a gente perde o corpo físico, não tem mais a limitação do corpo. Então a consciência volta a ser uma consciência da unidade, da totalidade. Aí, aquilo que a gente diz, infelizmente, da boca para fora, eu e o Pai somos um. Eu sou uno com todos os seres. A gente diz essa coisa, acha muito bonito, nossa, eu acredito, eu creio nisso, mas ainda não vivencia isso. Então, quando nós vivenciarmos isso, deixar para trás o corpo físico será tão fácil como deixar para trás uma roupa que está apertada, meio rasgadinha e já não serve mais. Então a gente deixa a roupa que não serve mais para trás sem chorar,
mais a gente chora antecipadamente pelo que vai acontecer com o nosso corpo. Então, a primeira frase do Evangelho já nos sacode. Nós vamos ter que buscar expandir a nossa consciência. E o exercício do estudo do Evangelho de Tomé vai nos colocar no caminho para nós seguirmos nesse processo de progressiva expansão de consciência. O segundo elogio. Jesus disse: aquele que busca, continue buscando até encontrar. Quando encontrar, ficará perturbado. E ao se perturbar, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. É muita coisa aqui. Vamos ver se a gente tira proveito do entendimento desse elogio. Jesus está dizendo para todos nós que nos autodenominamos buscadores da verdade. Eu acho que todo mundo aqui gosta de entrar nessa onda. Não, eu sou um buscador da verdade. Eu não tenho essas limitações religiosas. Eu sou um buscador da verdade. Ótimo. E aí Jesus, sabendo disso, diz: aquele que busca, continue buscando até encontrar. Então, nós vamos ter que nos dedicar mais. Esse dedicar mais não significa lermos mais. Ler bons livros ajuda, mas é começo de conversa. Blavatsky dizia, Helena Petrovna Blavatsky, a fundadora da Sociedade Teosófica, discípula de dois grandes mestres de sabedoria, fundadores internos da Sociedade Teosófica, que tomaram o risco de ajudar essa sociedade a expandir a consciência, de se tornarem verdadeiros buscadores. Então, ofereceu muitos textos, mas Blavatsky dizia: quem quiser realmente fazer progresso espiritual deve estudar, mas estudar 10 minutos e meditar sobre aquilo que leu por 10 minutos, meditar 1 hora. Será que a gente faz isso? Nós sabemos que nós não fazemos isso. Nós queremos, nós temos aquele ímpeto do ego em nós. Nós queremos mais e mais. Vocês veem aqui quantos livros que tem aqui, eu acabei de... Livros e livros e livros. Eu estou falando e estou batendo no peito, meia culpa, meia culpa. Não. Eu detonei aqui o meu videozinho, eu conserto depois. Bom, então, não é a leitura de muitos e muitos livros, é o estudo de alguns bons livros seguidos, intercalado com muita tentativa de digerir aquilo que a gente está engolindo com os olhos. Veja só, digerir com a mente e com
os estados mais elevados de consciência, aquele muito que a gente ingere com os olhos. Isso é grande ajuda nesse processo de busca. Continue buscando até encontrar, porque quando encontrar, ficará perturbado. Ah, meu Deus do céu! O meu próximo é meu irmão espiritual. Inclusive aquele vizinho chato, inclusive aquele primo que é inominável, inclusive todos aqueles que a gente não tem muita admiração no campo político, no campo econômico, no campo social. Todos eles são nossos irmãos. Então, quando encontrar, ficará perturbado. Saber que todos aqueles, inclusive aqueles que a nossa personalidade não gosta, são nossos irmãos que estão desorientados, estão perdidos. E será nossa missão ajudarmos essas pessoas, mas não ajudarmos como certos membros de certas igrejas pegam santinhos, põem o seu livro sagrado debaixo do braço e vão distribuir santinhos na praça pública. Não é isso. Nós podemos ajudar muito as pessoas que estão buscando com nossas palavras, compartilhando aquilo que nós descobrimos em nossos estudos. Mas a maior ajuda que nós damos aos nossos irmãos é o nosso exemplo. A grande transformação é feita por meio daqueles que conseguem apresentar de forma viva e pessoal que, fazendo isso e aquilo, você vai ser feliz, vai estar em paz e você vai demonstrar um verdadeiro amor para com todos os seres, inclusive aqueles que lhe atacam. Nossa, mãe, será que eu vou conseguir? Sim, todos nós vamos conseguir. Na verdade, já estamos conseguindo. Pode ser que não seja ainda 100% do tempo com 100% das pessoas, mas já estamos fazendo progresso. Então, continuando no Lodion, e ao se perturbar, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Quando a gente encontrar o que estamos buscando, e o que estamos buscando? A verdade. A verdade, meu Deus do céu, tem tantas verdades, tem tanto livro escrevendo sobre verdade. Qual é a verdade? Desculpa. Qual é a verdade última que nós estamos buscando? É a verdade de quem somos nós. Nós não somos realmente a nossa personalidade. Nós usamos o nosso corpo, o nosso nome, a nossa personalidade, o nosso lugar na sociedade como um instrumento para descobrirmos a verdade, que nós somos uma expressão do Filho de Deus. E Deus só tem um Filho, que é Cristo. E Cristo cristifica e anima todos nós. Então, todos nós somos expressões de Cristo. Essa é a grande verdade que nós vamos descobrir e vai nos perturbar. Mas quando nós estivermos
naquela confusão, meu Deus, mas será mesmo? Será que eu sou digno de ser um ser de luz, um portador da luz, uma expressão do Filho de Deus? Sim, todos nós somos dignos e somos isso. E aí nós vamos ficar maravilhados. E aí o nosso instrutor diz, e reinará sobre o todo. Mas não vai ser um déspota, um tirano que vai reinar sobre o todo. Será uma expressão de Deus. Deus é um déspota? Deus é um tirano? Não, Deus é amor. Então nós vamos ser expressões da compaixão e da sabedoria divina que vai estar atuando no mundo, reinando sobre o todo. Então, é uma indicação das etapas que aqueles primeiros cristãos que seguiram os ensinamentos ocultos de Jesus, os gnósticos, nós vemos aqui as etapas da gnose. Primeira, buscar sem cessar. Segundo, até encontrar, até descobrir. Vocês já notaram que a palavra descobrir, na verdade, é a justaposição de duas palavras, descobrir. Então, é tirar o que cobre. Meu Deus do céu, que coisa importante para nós. Nós vamos descobrir, vamos tirar aquilo que cobre o nosso verdadeiro ser. O nosso verdadeiro ser é um ser de luz. Mas nós estamos buscando de cabra cega, com os olhos fechados, topando na parede, caindo, porque nós estamos com os nossos olhos espirituais fechados. Então, descobrir, tirar aquilo que abafa, esconde o nosso verdadeiro ser. Essa é a segunda etapa da gnose. Depois, ficar perturbado. É o momento em que inicia-se a grande revolução. Epa, não estou falando de política, né? Mas nós temos que nos tornar revolucionários. Não é revolucionário político, é revolucionário do nosso ego. Desbancar o tirano. Abaixo o tirano. O tirano é o ego. Mas a gente não acredita. Não, eu sou tão bonzinho. As pessoas gostam de mim. Como o ego é malandro, sabe se maquiar bem e se apresentar como se fosse um artista de cinema. Não se esqueçam que os artistas representam. É exatamente o que o ego faz. Então, a gente tem que desbancar o tirano, promover aquela revolução interior. E todos nós que estamos comprometidos com a vida espiritual, sabemos como, em várias etapas, em vários níveis, nós enfrentamos resistência quando a gente muda hábitos alimentares, quando a gente muda objetivos de vida, quando a gente muda maneira de comportamento com os outros e em sociedade. Isso causa
muito atrito, muita dificuldade na nossa vida, a menos que nós tenhamos muita determinação e os nossos olhos estejam bem fixos no objetivo que estabelecemos para a nossa vida, nós não seremos bons revolucionários. Então, nós temos que fazer uma coisa muito difícil, tirar a nossa vida da periferia da verdadeira vida, dos grandes valores, para entrarmos profundamente aonde está a força. Vamos dar o exemplo de uma roda que tem o eixo e tem a superfície externa da roda. A superfície externa gira muito rápido. No centro, o eixo tem muita força e as voltas são pequenininhas. Então, nós temos que aprender a entrar dentro da roda da vida em nós, onde encontra-se a força do verdadeiro conhecimento, da gnose, para nos tornarmos verdadeiros revolucionários de nossa própria vida, não da política e não da vida dos outros. Então, podemos passar. Se vocês tiverem alguma pergunta com relação a cada uma dessas frases, aproveitem para perguntar agora, porque senão depois, mais tarde, vão esquecer. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Simone? Não? Você estava fazendo... Pois não. Luiz Alberto, pode falar, Luiz Alberto. É o seguinte, eu penso que o Luiz Alberto, ele, quando morreu... Está tendo uma interferência. Chega um pouquinho mais distante do microfone. Obrigado, Luiz, desculpe. Primeiro, eu sugeriria que você, em vez de falar Jesus falava com os seus apóstolos, você usasse Jesus falava com seus discípulos. Apóstolos, discípulos, é verdade. Isso. E apóstolos são aqueles que foram indicados pela Igreja como sendo os verdadeiros disseminadores da palavra e da mensagem e da razão de ser de Jesus, o nosso Salvador no mundo. Então, os discípulos. Então, veja só, se alguém aqui ou foi professor, você, ou se é mãe ou pai, sabe que com as criancinhas pequenas nós falamos de um jeito. Com os adolescentes, a gente fala de outro jeito, às vezes tendo que engrossar a voz. E com os adultos do nosso grupo, a gente fala de uma terceira maneira. Então, Jesus era um mensageiro divino. Um mensageiro divino é um instrutor, uma pessoa que tem como grande tarefa no mundo ajudar a evolução da humanidade. Porém, a humanidade tem diferentes níveis de entendimento. Nós sabemos que muita gente diz que eu gostaria de saber mais sobre vida espiritual. Aí vai algumas palestras, lê 1, 2 livros, aí não, isso aí não é para mim, não.
é muito chato, muita exigência, a gente tem que mudar muita coisa. Né? Tá bom como é que está. Eu aprendi, nesses livros que eu li, que nós temos muitas vidas pela frente. Então, eu vou mudar numa outra existência. Então, muita gente é como criancinha, que se interessa por uma coisa e rapidamente já está pensando em outra coisa, está interessada em outra coisa. Por isso que Jesus falava para cada grupo de ouvintes, porque naquele tempo eram pouquíssimos os que sabiam ler e escrever. Então, os instrutores instruíam pela palavra e pelo exemplo. Bom, então, para a maior parte das pessoas, ele falava de uma forma que estivesse, em parte, ao alcance dele, mas também que fosse como que exigir dele um pequeno esforço para entender mais. E isso era a linguagem das parábolas, que usava exemplos da vida agrícola, principalmente, porque a maior parte desse pessoal era agricultor, dos seus ouvintes. Então, quando falava o semeador, que tem joio misturado no trigo, todos dizem, puxa, é verdade, é isso mesmo. Aí iam procurar ir um passo ou dois à frente. Então, para o grande povo, tinha um tipo de linguagem. Para aqueles que queriam seguir o Mestre, queriam se tornar seus discípulos, que estavam seriamente engajados nessa busca espiritual, ele falava de outra maneira. Uma maneira de falar que os estimulasse mais. Esse estimular para quê? Para que ele viesse a descobrir, tirar aquilo que estava cobrindo a realidade dele, que é a consciência de ser um eu separado, de ser um Raul, de ser alguém com tais e tais características que mora nesse lugar, que teve essa profissão, papapá. Então, todo aquele histórico. Né? Então, a gente tem que dar mais um passo, mais um esforço, porque cada um vai evoluir de acordo com os seus méritos. Então, Jesus, para os seus discípulos, ele falava de uma maneira, como no Evangelho de Tomé, que era um estímulo, um desafio, um convite para essa expansão de consciência. E Jesus dava para os seus discípulos mais avançados dicas que facilitavam essas descobertas, esses ensinamentos internos, ocultos. Não é que eles fossem proibidos, não eram proibidos, eram ocultos, para que aqueles que fossem realmente sérios e dedicados viessem a tirar o que estava encobrindo, a ilusão de sermos um ser material separado dos outros. Então, viríamos a aprender que nós somos seres espirituais, usando um corpo material, e que nós não somos seres separados. O nosso corpo, que nós usamos como um carro, como um veículo, é separado dos outros. Mas nosso verdadeiro ser é uno. Então, uma coisa que é muito difícil para a nossa personalidade aceitar a realidade, não é o conceito, a realidade de que nós somos um com Deus. Meu
Deus do céu, isso deve ser heresia, dizer que eu sou um com Deus. Será que é heresia? Eu posso pensar nisso? Não só pode pensar, como deve aprender, saber que nós somos um com Deus. E, consequentemente, como cada um é um com o todo, todos nós somos uma grande família humana. Mas, numa família, nós sabemos que alguns são mais bem-sucedidos no mundo exterior e também no mundo interior, na busca interior. Por isso que, para aqueles que estavam realmente mais avançados, totalmente comprometidos, e um mestre de sabedoria não se deixa enganar pelo mais hábil artista de cinema. Artista de cinema que pode interpretar qualquer papel. Um dia é o mocinho, no outro dia é o vilão, e aí por que não? Um mestre de sabedoria lê lá dentro de nossa alma, sabe quem nós somos. Então, para esses que o mestre de sabedoria sabiam que estavam totalmente engajados, ele adiantava um pouquinho mais. Ele ensina, veja só, não só ensinava algumas coisas, como, por exemplo, da unidade. Agora, nós sabemos disso intelectualmente, ainda não vivenciamos isso. Então, o mestre ensinava certas práticas espirituais que promoviam a expansão de consciência. O que significa isso? A nossa consciência, estarmos cientes de. Então, nós normalmente estamos cientes daquelas coisas que nós percebemos com os nossos sentidos, a nossa língua, o nosso tato, enfim, os nossos sentidos nos dão as percepções das coisas do mundo. Do que mundo? Mundo material. Então, o mestre nos ensinava aos seus discípulos avançados práticas que permitiam, em profunda meditação, alguns rituais em que ele tocava no topo da cabeça ou colocava um tirso que estimulava a subida do fogo serpentino, a Kundalini, que expandia tremendamente a consciência. Mas essas práticas espirituais só são ensinadas para os discípulos avançados que o mestre sabe que é confiável 90% dos casos. Você vai, mas que negócio é esse? Você vai dizer que o mestre pode errar 10% do tempo? Não é que o mestre venha errar. O mestre sabe que no universo daqueles que estão sinceramente desejosos de se engajar na vida espiritual, ainda assim, 10%, eu estou chutando esse 10%, um certo percentual vai tropeçar no caminho. Essa palavra tentação, nós sabemos que certas coisas são muito tentadoras na nossa vida. Então, mesmo os discípulos avançados tropeçam às vezes na tentação. Todos nós temos um calcanharzinho de Aquiles. Eu, como acho que eu tenho alguns genes de centopeia, eu acho que eu tenho 100 calcanhares de Aquiles, mas cada um sabe da sua vida, da sua dificuldade, do seu desafio, e todos nós temos esse desafio. E aí
o Mestre ajuda aqueles que merecem, no sentido, fizeram por merecer, expandiram a consciência, superaram fraquezas e vícios, promoveram virtudes, são amorosos, são confiáveis. São confiáveis a maior parte do tempo. Veja só, nós sabemos, pelos evangelhos canônicos, que o discípulo Pedro escorregou, falhou, não foi leal e corajoso com o Mestre. Ele era muito intempestivo. Então, era um discípulo razoavelmente avançado. Ele era um discípulo intermediário. E ainda assim falhou. Então, voltando à pergunta inicial, por que Jesus falava com uma linguagem de parábolas para um e falava de acordo com o que Tomé, o seu gêmeo, registrou, palavras difíceis de entender? Porque isso são os estímulos para nós darmos mais um passo, e mais um passo, e mais um passo. Mais um passo em que direção? Em que direção? Essa é uma boa pergunta. Em direção para dentro. Raul, que loucura é essa de dar um passo para dentro? Um passo em consciência. Voltarmos para o interior, em vez de estarmos 100% engajados na vida do mundo exterior, das coisas materiais. Continuamos? Obrigada, Sr. Raul. Pois não. No terceiro logiam agora. Jesus disse: se aqueles que vos guiam disserem, eis que o reino está no céu, então as aves do céu vos precederam. Se vos disserem que está no mar, então os peixes vos precederam. Pois bem, o reino está dentro de vós e também fora de vós. Quando conseguirdes conhecer a vós mesmos, então sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, estarei na pobreza e sereis essa pobreza. Que pobreza é essa que Jesus estava dizendo? São os sem-tetos? Não, não. Jesus não estava voltado para as coisas materiais. Ele usava imagens da vida material para facilitar a nossa expansão de consciência interior para as coisas espirituais. Então, a pobreza então estareis na pobreza e sereis essa pobreza. Essa pobreza é a consciência de nós sermos um corpo, uma personalidade, separado dos outros. Então, essa é a pobreza que nós seremos se não soubermos que o reino está dentro de nós e também fora de nós. Porque o que é o reino? É um lugar lá no céu em que os anjos estão tocando harpa e outros estão abanando a gente para que a gente ouça eternamente músicas agradabilíssimas num
ambiente confortável e pronto. Não, isso é a ilusão que nós construímos e que muitos líderes religiosos, não é espirituais não, religiosos constroem um céu materialista. Então, nós temos que aprender que o reino está dentro de nós e fora de nós, porque o reino não é um lugar. O reino é um estado de consciência. Veja só, minhas irmãs, meus irmãos, quando nós falamos em reino, a gente pensa, quem sabe, a Inglaterra e um dos poucos reinos que restam em nosso planeta nos dias atuais, em que tem um rei, que tem palácios, que tem mordomias e muitas. Não, não é o reino exterior material, é o reino interior. É o estado de consciência de que nós não somos o nosso veículo material. É o estado de consciência que transcende a matéria, que viveremos no espírito. O espírito vai saber que existem outras unidades espirituais dentro do grande todo. Nós vamos expandir a nossa consciência de tal maneira que nós seremos como uma célula do nosso dedo indicador da mão esquerda. Ok. Então, é uma célulazinha do dedo indicador da mão esquerda. Mas tem muitas outras células no interior do dedo, no osso, na articulação, e dos outros dedos da mão esquerda e da mão direita e do resto do nosso organismo. Então, já imaginou se nós conseguíssemos expandir a nossa consciência, começando com a imagem de que nós somos uma célula no organismo humanidade. É o que nós somos. Uma célula no grande organismo humanidade. Todas as células do corpo humano têm que estar funcionando bem e com bastante leucócitos à disposição, caso o coronavírus queira nos visitar. Então, nós temos que ter todo tipo de mecanismos de equilíbrio, de interação, de defesa, que a Mãe Natureza, com sua sabedoria milionária, desenvolveu para o bem-estar, o equilíbrio do corpo humano. Mas a humanidade é um grande corpo também. E todo o nosso sistema solar é um grande corpo. E toda a nossa Via Láctea, com mais de 200 bilhões de estrelas e seus planetas, é uma célula dentro do grande universo conhecido, manifestado, porque ainda tem um universo desconhecido e tem o não manifestado. Então, a gente diz, meu Deus do céu, é muita areia para o meu caminhãozinho, mas a gente vai chegar lá. À medida que a gente vai expandindo a consciência, nós deixamos de ser a pobreza de nos considerarmos um corpo sujeito a chuvas e trovoadas, a ser visitado pelo coronavírus e assim por diante. Não, nós não somos o corpo físico, nós usamos um corpo físico. Então,
o reino, o estado de consciência da unidade está dentro de nós e está fora de nós em toda parte. O nosso horário regulamentar está chegando ao fim. Alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta ainda sobre esse tema? Raul, Simone, pois não. Raul, nessa terceira